Olá, companheiros, saudações. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Sempre, jamais esquecendo de pedir a Deus Pai e a Jesus o amparo para que possamos compreender essas lições e, acima de tudo, agradecer. Não fossem essas lições, quanto tempo mais entravaríamos a oportunidade do nosso progresso? Com essas lições, podemos sim nos inclinar e dar alguns passinhos, não paralisar na evolução. Então vamos lá. Estamos no capítulo 2 do livro 3º, Lei de Adoração, item 1, Finalidade da Adoração. Pergunta de Kardec 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato, como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Então vejam, companheiro, 4 perguntas sobre a finalidade da adoração. Adoração a Deus, de elevarmos esse pensamento a Deus, o reconhecendo como infinitamente superior, misericordioso, compassivo, necessário aos nossos passos tão vacilantes. Cada um de nós, criados simples e ignorantes, como temos a centelha divina, temos esse sentimento de que há este ser superior a nós. Já vivenciamos no reino nominal encarnações mais difíceis, as primeiras encarnações ali, e ainda assim nesses povos sentíamos esse sentimento de que havia a força maior. Portanto, que possamos elevar sempre o nosso pensamento a Deus, não apenas através de palavras concretas ditas, mas em ações, em estado de espírito, nos reconhecendo onde estivermos, seja no trabalho profissional, na família, na comunidade, nos estudos. Jamais esquecendo e tendo essa lucidez de que somos filhos dele e que cada oportunidade que ele nos dá, que possamos fazer o melhor, como se ele acreditássemos verdadeiramente que ele estivesse ali nos observando, que todas as nossas ações possam ser entregues a ele através dessa nossa lucidez. Assim fazendo, assim exercitando, estaremos sempre buscando, aprimorar até esse estado de adoração que é da natureza humana. Item 2. Adoração exterior. Pergunta 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade,
dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que supõem. Vejam, irmãos queridos, né? Essa adoração exterior, se ela é útil. Sim, sim, se não for um simulacro, se não for falsa. Se tiver a ver com a necessidade de dar um bom exemplo, se tiver a ver com sentimento puro nessa hora dessa ação. 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração ao Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção, nisso como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal, faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as praticar por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, sobre esse item 2, adoração exterior, não importa que se utilize algo exterior, o importante é que a adoração seja feita com sinceridade, com o coração. E aí vamos ao item 3, vida contemplativa. A pergunta de Kardec, 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz demeritório aos olhos de Deus,
porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Kardec nos remete ao item 640 para relembrarmos que está no capítulo 1, a lei divina ou natural. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas, se ao encontrá-la realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então vejam, o que Deus Pai espera de nós é que exercitemos a nossa inteligência e os nossos sentimentos de maneira útil. Só vamos chegar à condição de Jesus em aprendendo a servir o próximo. Então não podemos jamais paralisar e nos tornar inúteis dentro da sociedade. Se pede ações e ações no bem. Item 4 da prece. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para eles uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Vamos lá, queridos, quanto ensinamento! A prece, então, é um ato de adoração e nos torna, sim, pessoas melhores. E Deus sempre, sempre vai ouvir e enviar bons espíritos para nos auxiliar, desde que a prece venha do coração, do melhor sentimento que a gente possa ter. Pergunta 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aqui está mais uma dica importantíssima para cada um de nós. Os atos valem mais do que as palavras. E a gente pode pedir perdão a Deus pelas nossas faltas? Sim, claro que pode. Mas como Deus vai perdoar se não nos corrigirmos? Então é necessário que a gente
localize em nós as dificuldades que temos e todos temos, os comportamentos viciosos, né? E peçamos Deus ajuda para nos perdoar por esses atos, mas não podemos deixar de nos esforçar muito a cada dia para essa transformação, para deixarmos de praticar esses atos que já identificamos como faltas. E, de novo, né? As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Vamos lá, 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Nota de Allan Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Vejam, irmãos, esse é um ponto interessante. Muitas vezes não compreendemos o amor de Deus por nós e como é esse mecanismo, porque em nossas preces pedimos isto ou aquilo, porém já estamos sendo auxiliados da maneira pela qual precisamos. Esse, inclusive, é um ponto que nos toca na necessidade de agradecer. Agradecer por tudo que recebemos e nem percebemos. Vamos lá, 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora excitado pela prece atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas.
Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Vejam, companheiros, lembremos de orar por todos os que mais necessitam, pelos sofredores nos leitos, pelos que têm ideia de suicídio, pelos que estão em prisões, tantos corações em sofrimento. Rezemos uns pelos outros. Todos somos necessitados. 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar por isso mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a Ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira a afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. 666. Podemos orar aos Espíritos? Podemos orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Até isso, queridos irmãos, precisamos aprender a rogar, a pedir a Deus como filhos imperfeitos que somos. Um abraço a todos. Que Deus Pai, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.